Bom dia a todos. Ponto de vista saúde está começando hoje e nós vamos aqui comentar rapidamente sobre a osteoporose. Houve uma epidemia epidemia entre aspas, né? Porque ela não é transmissível, de que todo mundo teria osteoporose. E falamos aqui, há um mês atrás, que a densitometria feita na primeira vez e ela for normal ou com uma discreta perda de massa óssea, não se tem que fazer densitometria uma vez por ano, só depois de 15 anos. Então fica claro aí que existe uma tendenciosidade nesse sentido. E outra coisa importante aqui, que foi publicada no New England, que é a revista médica de maior impacto no mundo, que os remédios para osteoporose, esses alendronatos, resindronatos, não posso falar o nome comercial, eles contribuem muito pouco para prevenir a osteoporose. Por exemplo, na coluna vertebral, apenas em 30% são eficazes. E no colo de fêmur, no osso fêmur, aquele que quebra quando cai, é apenas 40%. Mas aí até tudo bem. A investigação que foi feita mostrou que eles têm efeitos colaterais, às vezes graves, como por exemplo, necrose de mandíbula. Quer dizer, existe uma perda aqui, uma destruição da mandíbula, e principalmente câncer de esôfago. Isso tem que ser visto, discutido com o médico que está receitando, porque não são em todos os casos. E não deve ser usado por mais de 5 anos. Depois de 5 anos, ele se torna perigoso. Então essa informação que interessa a saúde pública, porque medicina é prevenção. Depois que acontece, é muito difícil. E outro assunto que está agora, publicado no New England, um estudo espetacular de 500 mil pessoas, 170 mulheres, os restantes homens, mostrou que a utilização do café numa dose de 4 xícaras por dia não faz nenhum mal, pelo contrário, faz até bem, inclusive na prevenção de doenças cardiovasculares e na obesidade. E para falar em obesidade, nós vamos conversar hoje aqui com o professor Juverson Terra Júnior, que é especialista em cirurgia bariátrica. Bom dia, Juverson. Bom dia, professor Hamid. É um prazer enorme estar com o senhor mais uma vez e para abordar um assunto tão importante, principalmente nos últimos anos, nas últimas décadas, que tem sido o problema da obesidade, que se tornou uma doença de importância mundial. O Brasil hoje sofre muito com o problema da obesidade. Temos uma parcela importante da nossa população com sobrepeso e uma estimativa do Ministério da Saúde de 1,5% a 2% da população com obesidade grave. Ô Juverson, vocês acharam procurar uma palavra muito difícil para o povo, bariátrica, né? Bariátrica, baros quer dizer pressão em grego. É a pressão do corpo humano onde? O termo... É o peso, quer dizer peso. Peso. O termo, na verdade, o termo cirurgia bariátrica, ele veio de alguns estudos norte-americanos e foi um termo que passou a ser utilizado porque, principalmente, a gordura visceral, a pressão intraabdominal nesses pacientes, realmente ela é muito importante. Contudo, é um paciente que vive sob pressão de todos os lados. A obesidade é uma doença de causa multifatorial, difícil de ser tratada justamente por causa disso. Não é só a alimentação, não é só as condições de hábitos de vida do indivíduo, não é só a condição de ser ou não sedentário, e sim é um conjunto hoje, tanto que é preconizado por todas as sociedades o acompanhamento multidisciplinar desse paciente. Então acho que o termo cai bem porque na verdade é um indivíduo que vive sob pressão do mundo. Então o termo cirurgia bariátrica
que hoje foi estendido e é uma discussão muito grande entre os endócrinos com relação ao termo cirurgia bariátrica e metabólica, que é um termo que está sendo usado já há mais ou menos uma década, porque sabemos que a obesidade ela cursa com muitas alterações metabólicas. Hoje sabemos que os hormônios que são produzidos com esses pacientes obesos, os hormônios que foram sendo conhecidos durante o desenvolvimento do conhecimento sobre a obesidade, mudou muito o parâmetro com relação aos termos técnicos. Ô Jurson, em relação a isso que você está falando, eu acho, não sei se você pensa o contrário, que o termo correto seria bariátrica, porque você não opera metabolismo. Perfeitamente. Você não faz cirurgia de metabolismo. E por falar nisso, essas indicações para cirurgia por obesidade tem prós e contras. É mito ou é verdade? Quais são os contras? Na verdade, hoje, o que a gente tem de contraindicação para a cirurgia bariátrica é o paciente que tem uma obesidade grave e que não tem condições psicológicas de ser submetido ao procedimento. Essa é uma barreira muito grande, porque a gente sabe que a obesidade vai trazer problemas graves, crônicos, que vai limitar o indivíduo tanto na atividade laboral quanto na atividade social, profissional. E o que a gente tem tentado fazer com esses pacientes é prepará-los com um acompanhamento psicológico a maior parte do tempo, tanto no que tange a preparação do indivíduo para a cirurgia, a orientação, a mudança de postura, assim como as mudanças do pós-operatório. Então, acho que a contraindicação hoje seria com relação à não condição psicológica do paciente ser submetido ao procedimento. Pois é, mas tem outro aspecto, Jurson, em relação, por exemplo, às consequências. Não interfere essa cirurgia na fisiologia abdominal, quer dizer, na absorção de alimentos e vamos dizer assim, um desvio daquilo que é normal. Qual é a sua opinião sobre isso? Quer dizer, o que é que a contraindica? Quais são as contraindicações? Na verdade, quando a gente fala em mudança, na verdade o que a cirurgia tenta fazer é trazer o indivíduo de volta para um estado de equilíbrio. Porque o indivíduo que é obeso, sem dúvida nenhuma, ele tem ou vai ter algumas doenças associadas. Então, o que a cirurgia procura é tentar buscar o indivíduo para uma posição de equilíbrio. O que acontece é que tudo tem um ônus. E esse ônus, concordo com o senhor, são algumas alterações que podem advir com relação ao tratamento cirúrgico da obesidade. São elas as principais, a anemia e as deficiências de vitaminas. Então, hoje existe o consenso mundial é que a gente continue acompanhando esses pacientes, a princípio, por longos períodos, e que a gente faça a reposição de algum desses elementos. Então, esses pacientes, normalmente, rotineiramente, eles saem tomando um suplemento de vitamina, um comprimido diário, e a cada 6 meses, de 3 a 6 meses, a gente repõe também a vitamina B12. Isso é um consenso que existe e a gente tem acompanhado os pacientes. Quando a gente pensa nessas alterações, elas são muito menos importantes do que um diabetes controlado, uma hipertensão de difícil controle, uma dislipidemia grave. E o que a gente tem visto é que esses pacientes, existe um grande estudo na Suécia, onde foram acompanhados 35 mil pacientes operados durante 10 anos, que é o maior trabalho com relação à obesidade, que traz informações muito sustentadas, mostrando a melhora na expectativa e na qualidade de vida desses pacientes. Pois é, Jurson, mas aí que está a coisa. Tem vários tipos de cirurgia. Tem as mais agressivas e as menos agressivas. Essas mais agressivas, qual é o resultado a longo prazo? Quer dizer, o que acontece a longo prazo? Hoje, nós temos basicamente 3 tipos de cirurgias. Cirurgias ditas cirurgias restritivas,
cirurgias mistas e cirurgias desabsortivas. As cirurgias desabsortivas, elas são realizadas em menor quantidade e são... Vamos traduzir aqui para o povão. Quer dizer, problema na absorção de alimentos? Exatamente. Então nós temos cirurgias que agem somente na absorção dos alimentos. Nós temos cirurgias que restringem a alimentação do indivíduo. E nós temos cirurgias que ao mesmo tempo restringem e provocam uma desabsorção da alimentação. E o que acontece é que isso é muito, no mundo é muito setorizado. Por exemplo, as cirurgias desabsortivas, elas tiveram um grande impulso com o professor Scopinaro na década de 90, principalmente na Itália. E ele padronizou essa técnica e é uma técnica extremamente desabsortiva com complicações metabólicas severas. Pois é, mas como é que se limita a absorção de alimentos? Tira-se uma parte do intestino? Na verdade, não... Ou fecha? Na verdade, o que existe é uma retirada de um pedaço do estômago, na cirurgia desabsortiva, e um desvio grande no intestino. Esses pacientes, normalmente, eles desenvolvem diarreia crônica, e isso dificulta e atrapalha muito a qualidade de vida. Com a melhora dos estudos, o que se observou é que a técnica padronizada nos Estados Unidos pelo professor Capella e o professor Fobb é que a cirurgia mista, ela acaba trazendo uma qualidade de vida muito melhor e trazendo complicações metabólicas muito menores do que a cirurgia desabsortiva. A mista que você fala é uma, que é essa aí, e qual é a outra? Seria uma redução do estômago, onde não tira nada, na verdade é um desvio que a gente faz no estômago também, e associado a esse desvio no estômago, a gente faz um desvio no intestino delgado. Quer dizer que faz uma ligação do intestino com o estômago? Com o estômago novo, com um pequeno estômago que tem mais ou menos uma capacidade de 80 a 100 ml. Ô Júlio, nós sabemos que a vitamina B12 é extremamente importante em várias funções para a vida. E como é que fica a situação de absorção da vitamina B12 quando você retira o estômago? Na verdade, o que acontece e que a gente está aprendendo, né, a obesidade nos trouxe um campo novo da medicina. Existiam sítios que nós não conhecíamos de produção hormonal, de absorção. Então, o que a gente sabe hoje é que existe uma adaptação. O ilho terminal, a parte final do intestino fino, hoje a gente trata ele com uma outra visão. Ele passou para nós a ser uma porção do intestino de extrema importância, porque descobrimos que ele é capaz de produzir vários hormônios que modulam não só a absorção de vitamina B12, mas também é capaz de agir à distância, diminuindo, por exemplo, os níveis glicêmicos de pacientes que já vêm com glicemia aumentada. Essa seria cirurgia por diabetes? Não, na verdade... Seria um efeito indireto. Indireto. Pois mas isso está assentado na literatura? Sim, hoje está bem assentado. O tratamento para o diabético que cursa com obesidade, esse já está bem sustentado na literatura. O que não está bem sustentado na literatura e que é hoje o nosso maior campo de pesquisa, no qual fico feliz de dizer a todos que o Brasil tem grandes expoentes, grandes estudos sendo realizados na tentativa de controlar o diabetes tipo 2 no paciente que não tem a obesidade severa. Porque quando o paciente tem a obesidade severa, ele já está bem estudado e já está bem sedimentado na literatura que a cirurgia é um caminho que deve ser seguido. Esse diabetes tipo 2 que você falou, qual é a experiência de vocês? Qual é o N? Quer dizer, quantas pessoas foram operadas e qual foi o resultado na experiência particular? Hoje, na nossa experiência particular, nós começamos com a cirurgia bariátrica em 2004 e na época nós começávamos, a cirurgia era feita por laparotomia e naquele momento nós passamos para a cirurgia laparoscópica. Nesse período, nós temos hoje operados mais ou menos 2.000 pacientes. Desses 2.000 pacientes,
em torno de 40% eram pacientes que tinham alguma alteração, já eram diabéticos ou já cursavam com um desvio no metabolismo da glicose. E hoje, não é só a nossa experiência, mas é o que a literatura mostra, resultados muito bons, acima de 85% de controle. Não estou dizendo que a cirurgia cura o diabetes, eu estou dizendo que a cirurgia ela é um bom método para um controle do diabético tipo 2, a ponto de termos esses pacientes, às vezes já com o uso de insulina, a gente conseguir trazê-los simplesmente para um sistema de dieta acompanhado pela nutricionista e pela endocrinologista. Quer dizer que não há uma colisão aí entre endocrinologistas e cirurgiões? De jeito nenhum. Hoje, na verdade, com relação ao diabetes no obeso, existe em si consenso. O que existe, e eu acho que isso é um pouco, eu, apesar de ser cirurgião, sou um pouco mais comedido, eu concordo muito com os endócrinos, a gente precisa estudar melhor, entender melhor, porque o diabetes tipo 2 no paciente que não é obeso, não é o mesmo diabetes tipo 2 no paciente obeso severo. Agora, nesses casos, quais são as contraindicações? Não, você não pode operar. E quais são as complicações que vocês encontraram? Bom, hoje o que nós temos de indicação é que todos os pacientes, apesar de não ser um bom parâmetro a ser utilizado, na literatura ainda há muita discordância com relação a isso, mas no mundo inteiro o índice de massa corpórea ainda é o parâmetro mais utilizado. Então, os pacientes que têm índice de massa corpórea, ou seja, a gente pega o peso do indivíduo, divide pelo quadrado da sua altura, nós vamos achar um valor. Esse valor é por metro quadrado de superfície? Isso. Acima de 30, o paciente que já é diabético, hipertenso, que cursa com uma dislipidemia importante, colesterol triglicérides muito alterado, ou aqueles pacientes que já com esse peso tem algum desgaste importante das articulações, esse paciente ele tem a indicação de cirurgia. E na literatura, todos os pacientes com índice de massa acima de 40 são candidatos à cirurgia, porque já passam por uma faixa de gravidade elevada da doença. Ô Juba, se chegar uma senhora lá da sociedade e falar, eu tô gordo, eu quero operar, e tem um índice de massa corporal aí em 35, 30, você opera ou não? Isso é uma pergunta difícil, desculpa. Na verdade é o seguinte, quando a gente vai indicar a cirurgia, eu acho que a parte do cirurgião seria a parte menos importante. O que eu mais levo em consideração é a opinião da equipe multidisciplinar que trabalha comigo. Então, se a avaliação psicológica me traz que a paciente tem um transtorno social, que isso incomoda ela, que está trazendo problemas de relacionamento familiar, conjugal, se a endocrinologista na nossa reunião, ela me diz que o paciente está cursando com um desvio e vai ter lá na frente alguma complicação, se o cardiologista me diz que o risco cirúrgico dela é aceitável, se a nutricionista mostra que ela está disposta a mudar esses hábitos, então se toda a equipe tem uma opinião favorável, não é o cirurgião que vai barrar isso. Então, como eu disse no começo, é uma doença multifatorial e que deve ser acompanhada por um grupo multidisciplinar. Não pode ser acompanhada só pelo cirurgião. Tá, agora você falou que às vezes a cirurgia é indicada por causa de problemas psicológicos. Também o que se tem visto até na literatura, embora não seja especialista, por que as pessoas depois que operam, elas ficam tristes? Porque isso é simples, a comida, né, o ato de comer traz um estímulo, leva um estímulo ao cérebro, e o cérebro produz algumas substâncias que trazem bem-estar ao indivíduo. Né? Então, dopamina, por exemplo? Exatamente. Então, a comida, entre aspas, para o obeso, é como se fosse uma saída, uma busca, uma fuga para ter um bem-estar. Então, ele fica triste porque não come?
Exatamente. E ele operou porque também estava triste, que estava gordo. Exatamente. Então, por isso que Como é que é essa balança aí? Por isso que o paciente tem que ser bem preparado. O paciente, quando ele é bem preparado, quando ele se enquadra no pré-operatório de forma adequada, quando ele é bem orientado, quando ele está sabendo das mudanças que vão ocorrer, e por isso que é importante o acompanhamento psicológico, tanto no pré, no pé e no pós-operatório, ele acaba mudando e o psicólogo vem trabalhando isso para que esses sintomas, principalmente os sintomas ditos de sintomas de depressão, dessa tristeza, eles não aconteçam. Na verdade, o que a gente nota é que tem dois grandes grupos, né? As mulheres, elas se adaptam melhor à cirurgia. Os homens já têm uma adaptação um pouco mais difícil. A mulher vê, a grosso modo, um benefício muito maior do que o homem vê. Então, esse tipo de comportamento no pós-operatório, ele é bem menos frequente nas mulheres, mesmo porque já as mulheres se preocupam mais com a saúde como um todo, e elas se enquadram e se enganjam muito mais frequentemente ao acompanhamento pós-operatório. Ô Júverson, e os efeitos colaterais? Você vai me responder depois do intervalo? O que é que pode acontecer como efeito colateral, independente da competência do cirurgião? Porque você sabe que a estrutura hospitalar brasileira é um pouco caótica, para não falar muito caótica. Mas depois do intervalo você vai me responder. Então vamos ao intervalo e voltaremos em seguida. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Júverson, em relação à pergunta anterior, como é que você a responderia no caso de uma estrutura hospitalar inadequada, submeter o paciente a um risco, embora até necessário, mas que as consequências são piores do que os resultados? Quais são os cuidados que vocês tomam para que não aconteça isso? Bom, eu concordo com o senhor, a cirurgia é uma cirurgia de grande porte, necessita de uma estrutura técnica especializada para o paciente obeso. Então não é qualquer estrutura hospitalar que comporta esse tipo de tratamento. Basicamente, nós não operamos esses pacientes onde não tem essa estrutura mínima de acomodação para o obeso, onde não tenha terapia intensiva, e onde os aparelhos que são utilizados, principalmente durante o ato anestésico, não são apropriados para o obeso. Então, na verdade, existe uma estrutura própria para o obeso. Então, por isso que, às vezes, os centros de referência acabam ficando regionalizados. Você acha que o Uberaba é um centro de referência? Hoje o Uberaba é um centro de referência. Hoje, o Uberaba é a maior... Na cirurgia bariátrica laparoscópica, nós somos a maior casuística de Minas Gerais. Nós somos referência para Minas Gerais, fazemos parte de um grupo que presta treinamento a outros cirurgiões de outras regiões de Minas Gerais e do Triângulo Mineiro e do interior de São Paulo, no sentido de treinar esses profissionais, porque se a gente fizer uma conta simples, até 5 anos atrás, o Brasil fazia 25 mil cirurgias por ano. Nos últimos 5 anos, com esse treinamento, nós chegamos a fazer 60 mil. Se a gente contar hoje com a população, a expectativa, né, a estimativa de número de obeso no Brasil hoje, se ninguém mais precisar da cirurgia e a gente continuar fazendo o mesmo tanto, nós vamos gastar mais ou menos em torno de 80 anos para tratar todo mundo. Então, é um volume enorme. Existe um investimento da estrutura hospitalar para ter esse serviço funcionando, porque, na verdade, é um problema de saúde pública. A obesidade hoje é um problema de saúde pública e que nós precisamos, de alguma forma, tratar esses pacientes. E vou além, eu acho que a gente não vê ações do governo com relação à prevenção da obesidade. Já sabemos que a obesidade infantil vem crescendo no nosso país e no mundo inteiro. É um problema grave, nós não estamos educando os nossos filhos com relação ao respeito que se deve ter com a alimentação, com a atividade física, com os seus hábitos diários.
Então toda essa estrutura tem que ser repensada para que no futuro a gente não sofra mais. Quer dizer, é preciso agir nas causas. Perfeitamente. Para depois não sofrer uma infecção hospitalar. Exatamente. Mas por falar nisso, qual é o índice que eu acho que preocupa muito a população? É a infecção hospitalar. Porque até é um mito aqui que o hospital hoje não é um lugar hospitaleiro, né, como o nome quer dizer. Geralmente é inóspito até, porque ele vai ao hospital, vai bem e volta com um processo. Vocês não têm visto isso? Na verdade, principalmente na cirurgia digestiva, na última década, houve uma evolução fantástica com relação à abordagem cirúrgica. Na minha opinião, foi um dos maiores avanços da medicina, que é a cirurgia minimamente invasiva, onde a agressão ao paciente ela é muito menor. A tecnologia nos ajuda a fazer pequenos orifícios para fazer essa cirurgia hoje. Por falar nisso, esses pequenos orifícios, elas não diminuem o campo de visão do cirurgião? Muito pelo contrário, elas aumentam. Ela aumenta, é uma lente, mas a ação, quer dizer, o movimento ali... Ela melhora muito o movimento do cirurgião. Além do que a agressão... É menor. É bem menor. E o que acontece é que hoje essas cirurgias, ditas cirurgias minimamente invasivas, na qual a cirurgia da obesidade tem uma importância muito grande, a gente consegue operar esses pacientes num tempo relativamente curto. Cirurgias que no começo duravam 6, 7 horas, hoje é em torno de 1 hora e 30 minutos. E o tempo de internação do paciente é muito curto. Então nós diminuímos a infecção do sítio cirúrgico numa quantidade importante. Nós diminuímos o tempo de internação desses pacientes. Esses pacientes hoje, eles voltam às suas atividades laborais de forma precoce, e isso acaba, essa movimentação que a cirurgia minimamente invasiva traz de benefício, diminui muito o risco dele ter qualquer complicação pós-operatória. Por ser o intestino um lugar bem contaminado, até às vezes naturalmente contaminado, não há um aumento do risco nessa cirurgia minimamente invasiva? Não, professor. Ou maior ou menor? Os estudos têm mostrado que a incidência de infecção do sítio cirúrgico com a cirurgia minimamente invasiva, ela é infinitamente menor do que a outra. Do que a cirurgia laparotômica. Não deixa de existir como em qualquer procedimento. Né? Defendo a cirurgia minimamente invasiva porque vivi as duas eu vi a interface dos dois momentos e sem dúvida nenhuma eu vi o benefício que essa tecnologia trouxe aos pacientes, principalmente esses pacientes com um risco cirúrgico aumentado. É verdade que isso começou mais ou menos há 40 anos lá na USP com o professor Salomão Chaib, que ele começou a fazer esse tipo de tratamento de cirurgia bariátrica e não deu resultado. Não deu resultado porque não tinha as condições que vocês têm hoje, que uma delas então é a videolaparoscopia. Para quem não é especialista, eu sei que vocês trabalham com um campo muito pequeno, mas alargado pelas lentes. E qual é o risco? O que o cirurgião teme? Na verdade, sim, o cirurgião bem treinado e adepto ao método, o risco é pequeno porque hoje com a tecnologia que a gente tem, o controle do sítio cirúrgico ele é muito grande. Nós temos hoje equipamentos de última geração que nos ajudam com relação ao controle de sangramento. Nós temos hoje materiais de sutura mecânica que aceleram o processo de confecção da cirurgia. Cirurgia mecânica, a sutura mecânica é grampo? Grampo, são os ditos grampos. Pois é, esse grampo aí, ele não pode funcionar como corpo estranho? Ele pode funcionar como corpo estranho, porque na verdade todos eles são à base de titânio. É um material teoricamente inerte, mas pode funcionar assim como corpo estranho. Apesar de que as reações tipo corpo estranho que a gente observa nesses pacientes são reações muito pequenas, sem grandes repercussões. Ô Júlio, qual é o percentual de pessoas que operadas, elas voltam a engordar? Ou não é comum isso? Não, é relativamente comum
A literatura mostra que em torno de 20 a 25% dos pacientes, depois de 10 anos, eles têm algum tipo de reganho, e em torno de 5% desses pacientes voltam a ser obesos graves. A maioria desses pacientes são aqueles pacientes que, de alguma forma, não fazem o segmento, não têm o acompanhamento adequado no pós-operatório. Ou tem e não o faz, né? Exatamente. Ou tem e não faz. Não faz direito. Exatamente. Quer dizer que tem que ter vontade para emagrecer. Tem que ter vontade. O compromisso que eu sempre falo para quem me procura é que a cirurgia vai fazer uma pequena parte, né, que é o pontapé inicial, a ajuda para o indivíduo ter uma melhora na sua qualidade de vida, melhorar a sua autoestima, mas operar a cirurgia não é vacina. Operou, não está vacinado. Operou, existe sim o quê? O indivíduo está compromissado. Ele está compromissado com o método que foi submetido. Ou seja, ele tem que cuidar de si mesmo. E pode existir casos assim que as pessoas falseiam o índice de massa corporal? Quer dizer, fazem de conta que estão mais gordas do que a realidade para poder operar? Existe. Sim. Mas e qual é o remédio? Qual é a investigação aí do Sherlock Holmes para saber a verdade? Na verdade, todos esses pacientes, eles são avaliados pela equipe multidisciplinar. Então, existe a medição, a pesagem da nutricionista, da endócrino, do cirurgião, né? Então, não tem esse viés de indivíduo. O que existe muito, professor, é o paciente que às vezes... Não estou falando pelo lado do médico, não. Às vezes ele engorda ou põe uma roupa mais pesada, né? O que existe algumas vezes é o seguinte, é aquela má interpretação da indicação da cirurgia. Alguns pacientes que não se enquadram hoje no perfil de indicação cirúrgica, eles acham mais fácil, às vezes, extrapolar um pouquinho na comida e engordar para entrar no critério, do que se esforçar um pouquinho mais e tirar a agressão cirúrgica. Então, eu acho que isso é da natureza humana, procurar o caminho mais fácil para ele naquele momento. E todos acham que o caminho mais fácil é a cirurgia. A cirurgia, eu acho que é o último recurso para o tratamento. Bom, você falar nisso, acho que é até importante que você fala que é o último recurso para tratamento, e em medicina isso tem que ser observado. Quer dizer, existe até um provérbio primo non nocere, quer dizer, primeiro, não mexa, né, não intervenha. Eu pergunto, existe assim uma tendência ou mesmo uma imposição de falar, olha, você tem outros mecanismos para emagrecer. Você não quer tentar primeiro fazer isso durante 6 meses? Ou eles não fazem, já quer operar? Normalmente, o que a gente preconiza, e a gente, na literatura está bem embasado já, o paciente com menos de 2 anos de tratamento de segmento orientado, a gente não opera. Não opera. Então, o paciente, normalmente, quando ele chega para a cirurgia, é porque ele já tem mais de 2 anos de acompanhamento nutricional, endocrinológico, e ele vem, na maioria das vezes, já encaminhado com a falha no tratamento clínico. E vale salientar que a literatura mostra que dos pacientes obesos graves que fazem acompanhamento clínico, né, eu gostaria que fosse o inverso, mas a realidade é que somente 5% deles voltam a uma faixa de peso dentro da normalidade. 95% deles não conseguem. Por quê? O estresse do dia a dia, essa falta de comprometimento na mudança dos hábitos prepondera sobre a obesidade. Então não tem jeito. É difícil a gente pôr esses pacientes dentro de uma faixa da normalidade. Ô Justo, nós vamos a um rápido intervalo, depois você vai me explicar, me responder quais são os mitos e verdades em relação a essa cirurgia. Perfeitamente. Quer dizer, o que existe de propaganda, vamos dizer assim, inadequada, e o que existe de mito. Então, mitos e verdades. Vamos discutir daqui um pouquinho. Nós vamos ao intervalo e voltamos em seguida. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed.
Estamos conversando aqui com o Juverson, professor Juverson Terra Júnior, cirurgião bariátrico, quer dizer, aquele que faz tratamento cirúrgico da obesidade. Por falar nisso, Juverson, o Conselho Federal de Medicina, há uns tempos atrás, ele estava, não sei se processando um cirurgião de Goiânia, porque operou X ou Y, não deu certo. Essa história é verdadeira ou não? Não, essa história E outra coisa, o Conselho Federal de Medicina liberou esse tipo de cirurgia? Então, isso é verdade. O que existe hoje, principalmente com relação a esses entraves processuais com relação à cirurgia da obesidade, é que tem muita, principalmente com relação ao diabetes, ainda existe muita coisa em linha de pesquisa, né? Não tirando o mérito do cirurgião, porque conheço, o cirurgião habilidoso, é um dos indivíduos que introduziu um método no Brasil, que ajudou a desenvolver. Contudo, como toda e qualquer pesquisa, professor, ela precisa ser bem conduzida, ela precisa ser bem guiada, e eu acho que essas pesquisas, elas devem ser todas avaliadas pelos comitês de ética. Tem que passar pelo comitê de ética. Exatamente. E foi o caso dele que não passou. Porque os trabalhos realizados em clínica privada, não que eles não possam ser realizados, desde que o paciente seja orientado, que ele tenha o conhecimento e que participe do consentimento. Assina um termo de consentimento. Informado e esclarecido, e que o projeto de pesquisa tenha sido submetido ao comitê de ética, ele pode ser realizado sem problema nenhum. Então, o que aconteceu naquele momento foi que quase que um jogo de vaidades. Tinha uma informação que estava todo mundo muito perto do diamante, e todo mundo queria pôr a mão no diamante primeiro. E o que aconteceu é que alguns desses cirurgiões acabaram extrapolando com relação à pesquisa, principalmente com relação ao diabetes, né? Estamos bem adiantados. Hoje, no Brasil, quem tem as informações mais importantes com relação ao assunto são os cirurgiões brasileiros. O que existe ainda, na verdade, é uma falta de organização de todos esses dados e de uma estruturação de um grupo só para estudar isso. Recentemente, nós fizemos participamos do primeiro seminário internacional com relação a esse tema, foi realizado em São Paulo, e parece que já estamos começando a caminhar para que a gente possa trazer essa informação. Oficial. Jorge, só para terminar esse bloco aqui, então quais são os mitos? Quer dizer, o que é mito, coisa da população, e o que é verdade? Bom, o maior mito da cirurgia da obesidade é que o indivíduo que vai operar nunca mais vai comer. Isso não é verdade. Na verdade... Não, mas aí não vai comer também, esse é um mito terrível, né? Senão vai morrer. Ele fala que não vai comer. Quando ele fala que ele não vai comer, é que às vezes ele vai achar que não vai poder ir numa churrascaria, que não vai poder sentar no restaurante, e que vai ser um tabu a alimentação. E isso não é verdade. A cirurgia é para trazer perda de peso, controle das doenças associadas à obesidade, trazer uma melhora na autoestima e uma boa qualidade alimentar. Então, o indivíduo, tanto que um dos maiores problemas das nutricionistas é com relação à readaptação do indivíduo à comida. Ele mesmo que não quer comer, mas ela sempre... Ô Júlio, existe na população aí que todo gordo é feliz. Então ele opera e fica magro? Ele fica infeliz ou fica feliz depois? Na verdade, o estereótipo do obeso com relação a essa felicidade, na verdade, ele esconde um pouco a decepção com o peso. A grande maioria deles, apesar de mostrarem estar sempre alegres, estarem felizes, quando estamos na consulta, e isso é muito comum na avaliação psicológica, a queixa. A nossa sociedade hoje, ela não foi preparada para ter o obeso no seu dia a dia. O obeso hoje é o indivíduo mais segregado que nós temos na sociedade. Tanto quanto a atividade laboral, quanto a atividade social, ele é extremamente cerceado. Até para andar de avião também, né? Tem que andar comprar de avião, duas no cadeiras, ônibus, né? No ônibus, às vezes eu fico, até me comove, porque eles chegam e falam, doutor, todo mundo fica me olhando porque eu não consigo entrar no ônibus, né?
e quando chego para sentar, todo mundo fica me olhando, né? Até tem uma história interessante, tem um cirurgião que era obeso, um cirurgião bariátrico do Rio de Janeiro que era obeso e foi submetido à cirurgia, e ele conta, né, nos congressos, na época que ele era obeso, que ele entrava no avião e ele só escutava todo mundo falando para ele, né, passa, para não sentar perto dele, para não espremer. Então é um indivíduo extremamente cerceado. E essa ideia de que ele é feliz, na verdade, ele tenta passar o estereótipo de felicidade, mas no íntimo mesmo, ele não é feliz. Ô Juverson, mais algum outro mito? Bom, o mito é que, isso é um mito antigo, que cirurgia da obesidade mata. Na verdade, a cirurgia da obesidade, o que a gente tem visto é que ela tem colocado o indivíduo dentro da expectativa de vida normal do indivíduo da sociedade. Um outro mito é com relação ao câncer. E hoje sabemos que a obesidade, ela está associada a vários tipos de câncer. Na mulher, o câncer do endométrio, câncer de mama. No homem... Mas qual é o mecanismo, ô Juverson? Por que a obesidade ela predisporia ao câncer se o câncer tem uma tendência mais de genética do DNA? O que a gente tem aprendido nos últimos anos, professor, é que esses pacientes eles produzem substâncias, hormônios outros, que modulam muito a imunidade desses indivíduos. Então, aquele negócio, eu lembro que quando eu era criança ainda, do bebezinho Johnson, gordinho, bonitinho, né? Aquilo era um estereótipo de saúde, de saudável. E hoje a gente sabe que é completamente diferente. O indivíduo obeso grave, ele tem um sistema imunológico comprometido. E ele fica mais exposto à agressão. Quando a gente controla a obesidade, a incidência dessas doenças diminui. Isso já está bem sedimentado na literatura. Quer dizer, haveria uma minimização do fator desencadeante. Desencadeante. Não de predisponente. Não de predisponente, mas de desencadear a doença. Para terminar, Juverson, você falou em artrose no começo e eu deixei para o fim. O pessoal vai lá com artrose, sem ter tomado todas as providências. Você acha que há indicação de cirurgia especificamente? Não, eu acho que com relação às artropatias crônicas graves e a obesidade, é a limitação do indivíduo, porque é um ciclo vicioso. E quando eles chegam para a cirurgia, normalmente ele vem com a indicação do ortopedista, que é frequente, com a avaliação do reumatologista, dizendo que realmente a carga exercida sobre aquela determinada articulação, ela limita o indivíduo. E o indivíduo passa a ser um indivíduo mais sedentário, um indivíduo sedentário que começa a ficar depressivo, começa a descontar isso na alimentação e acaba ganhando peso. O que a gente tem visto na nossa experiência, a literatura mostra, é uma melhora na qualidade de vida desses pacientes, com relação principalmente à sobrecarga das articulações no pós-operatório. Nós fazemos aqui uma ilação. Tem artrose? Procure não engordar, que é melhor não engordar, tomar todas as providências do que se submeter a uma cirurgia para tratar a artrose, se não houver outros complicadores também. Juverson, ultimamente, qual é o conselho que você dá para a população? 30 segundos. Bom, o conselho que eu daria com relação à obesidade é que nós devemos olhar um pouquinho o passado e observar o que aconteceu. Lógico que a qualidade, isso é importante, é fantástico, a qualidade de vida do brasileiro, o acesso à comida, à informação, à educação melhorou muito nas últimas décadas, porém a nossa qualidade alimentar e o tempo disponível para o indivíduo diminuiu. Tem que mastigar melhor. Então temos que ter tempo para comer, temos que ter tempo para fazer atividade física e não esquecer que a obesidade, ela às vezes não está com você, mas ela está ao seu lado. Se você não tomar todos os meios para se blindar com relação a isso, fatalmente você vai ser um indivíduo com problemas de obesidade no futuro. Muito obrigado aqui pela
atenção, pela aceitação do convite. E até a próxima quinta-feira, quando o Wellington Cardoso Ramos estará aqui conosco. Ou melhor, eu com ele. Obrigado. Então, até a próxima. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed.